Sejam bem-vindos a mais um podcast do Sinta-se em Casa. E hoje nós vamos trabalhar um assunto que traz muita leveza para a sua vida, que é rotina saudável, vida leve. Onde a gente vem trazer um pouquinho de conhecimento sobre nossa saúde, né? Sobre longevidade, sobre autocuidado. E para isso, nossas convidadas vêm para trazer bastante clareza de assuntos. Então tem a Valéria, que é personal trainer, profissional de educação física, e a Jaque, que é a Jaqueline Smirdelli, né? Que é profissional, que é nutricionista. Então, cada uma com o seu conhecimento, nós vamos juntar um pouquinho dessas informações para você poder também estar tendo mais consciência e fazendo boas escolhas para sua rotina. Meninas, sejam muito bem-vindas. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, né? Contarem qual é a profissão de vocês, um pouquinho da história, trajetória. Pode começar, Val. Bom, eu sou a Valéria, como a Fran já disse, sou profissional de educação física, atuo na área desde 2021, hoje eu atendo especialmente o público feminino, trabalho na OH2 Academia e também sou empreendedora. Um prazer, obrigada, Fran, pelo convite, é um prazer estar aqui. Já quero agradecer a Fran pelo convite, é um prazer estar com as duas aqui. Como a Fran falou, eu sou a Jaqueline, nutricionista, eu tenho especialidades em nutrição clínica, e funcional e também na área esportiva. E atualmente também estou cursando a parte de oncologia, que é uma das áreas que eu estou gostando bastante nessa atualidade aí. Legal, então a gente vê que é uma primeira formação e depois vai aprofundando, né, para ter uma especialidade dependendo da área que vai trabalhar. Valéria e Jaque, por que vocês escolheram essa profissão? Eu sempre gostei de exercício. Na escola, sempre gostava de educação física. Então, eu acho que já era algo que eu já escolhia sem saber lá atrás. Eu fiz administração primeiro, trabalhei um tempo na área, depois eu cursei educação física e hoje eu estou onde eu realmente gosto, né? Cuidando de pessoas e seguindo a minha vida com exercício físico de forma literal, né? Praticando e ensinando. Você fez um atendimento para mim já no passado através do Sebrae, né? Sim. Que você tinha esse trabalho de consultoria. Sim. Mas sempre praticando a atividade física e dentro daquele ambiente você começou a descobrir que mais do que um amor... Não era tarde para voltar no que eu realmente gostaria, né? Nunca é tarde, na verdade. Nunca é tarde. E é uma grande mudança que a gente tem visto, né? Que lá atrás, quando eu me formei em 2003, era muito essa questão da profissão que você escolhe para sua vida. E hoje a gente fala muito sobre transição de carreira, né? Onde às vezes quando você é muito jovem, você escolhe uma atividade acreditando que é aquilo e no decorrer do tempo você descobre que tem outra aptidão, né? Sim. E que pode sim começar, né? Estudar e com calma fazer essa transição e se encontrar, como aconteceu contigo, né? Exatamente. Verdade. E você, Jaqueline, desde sempre nutricionista? Eu estava por exemplo, no ensino médio, eu nunca pensava, eu quero ser nutricionista, eu quero ser X profissional. Tinha uma prof que ela deu uma matéria lá, assim, para a gente estudar as profissões, né? Então, ela pediu para a gente estudar as profissões e ver o que a gente queria. E eu fui olhando, né, as cartas e falei, gente, nutrição é uma coisa interessante. Então, eu comecei desde o ensino médio já olhar a profissão, sabe, de uma maneira diferente. Aí, até chegou a parte vestibular e tudo mais, e eu cursei nutrição, passei, e desde então eu sou apaixonada por tudo que a nutrição traz, né? Toda essa qualidade de vida. E a nutrição, a gente tem vários ambientes para ser trabalhados, né? Não tem só na parte de clínica, de consultório. Então, você pode ir para a parte de ONE, que são restaurantes, cozinha industrial e tudo mais, que é uma parte que eu particularmente não gosto. Eu sou apaixonada por consultório, por clínica, mas foi no ensino médio realmente que, né, nesse estudo de pesquisa que se faz lá no início, né? E eu falei, gostei e assim, é uma área que eu sou apaixonada e permaneci até hoje. Não tenho vontade de mudar, né? Hoje não, mas se futuramente surgir, estaremos sempre abertos. E são duas profissionais que, além de levarem isso para os seus pacientes, vivenciam isso na prática, né? Sim. Que uma coisa é você ter essa teoria muito boa e ensinar outras pessoas, outra coisa é você vivenciar, né? E através dos seus bons hábitos, através do que você... a imagem que você passa te dá a segurança também para o paciente falar assim, peraí, a Jaqueline, ela fala sobre saúde, a Valéria fala sobre saúde, sobre bem-estar, e elas vivem isso, né? Tem uma vida saudável de verdade. Isso faz bastante diferença.
Já que até você comentando sobre diversas áreas da profissão, né? Você tem duas atuações, né, dentro da nutrição. Uhum. Conta um pouquinho mais sobre essas áreas. Uma que é na vida pública, né, junto na prefeitura, Isso. que é mais um trabalho de saúde, mais É já no tratamento da doença, né, de fato. Então, eu faço um trabalho ali dentro que é mais tratando já uma doença que já está, uma patologia que está no paciente, né? Então, a nutrição vem para dar aquele conforto, né? Para trazer as melhorias, mas ela não melhora como um todo, né? Então, tem uma pessoa ali mais desnutrida, principalmente os desnutridos, né, que são mais complicados. Então, a gente vai trabalhando dessa forma. E aí, a outra área que é o consultório, que lá a gente faz uma prevenção. Então, você chega para prevenir, já com o intuito, na maioria, para prevenir que algo aconteça. Então, assim, estou me sentindo um pouquinho cansada, percebo que eu não tenho tanto não estou mais tanto ativa, eu quero melhorar. O que eu posso melhorar, né, para que isso não desenvolva alguma patologia? Aí tem essas duas áreas. Eu falo que é a preventiva e o tratamento em si, né? E uma das coisas que a gente tem visto muito mudar o comportamento das pessoas, né? Antes, eu acredito que há pouco tempo atrás, as pessoas eram muito mais uma saúde reativa, né? Eu tenho maus hábitos, uma rotina às vezes corrida, e quando eu começo a ter sintomas de dores, né, de cansaço ou de doença, aí eu vou procurar mudanças de hábitos. E hoje a gente tem visto crescente essa demanda muito mais como uma prevenção, né? Você ter rotina saudável para não adoecer e não ao contrário, né? Ficar doente para daí buscar novos hábitos. Vocês percebem isso no público de vocês? Uma demanda crescente de pessoas querendo se cuidar para não ter que correr atrás do prejuízo? Sim, pelo menos onde eu atuo, na UH2, né, as pessoas buscam muito mais o condicionamento físico. Tanto é que é o que a própria academia promove e o que a gente trabalha lá, né? Mas agora, se referindo um pouco do meu público, tanto de alunos presencial como online, há essa busca mesmo pela saúde, né? Pela condição física, não só na parte estética, mas pela saúde também, e muito pela saúde mental. Eu acho que hoje as pessoas procuram muito o exercício para ser, entre aspas, uma válvula de escape, né? Porque ele ajuda no controle do estresse, da ansiedade. Então as pessoas eu preciso ir para academia, não é nem somente por questões estéticas, né? Muita gente ainda começa a academia por esse objetivo. Mas temos, principalmente quando eu acho que até o público mais maduro, quando já são mães, donas de casa, que já procuram, tem essa procura voltada para o condicionamento físico e para a saúde mental. Quando a gente é mais nova, a gente busca mais uma estética, né? Mas depois vai mudando, acho que esse conceito, assim, de cada um. As motivações são diferentes, Sim. né? Você tem visto isso também? Sim. Lidando com esses dois ambientes. Depois você até conta como é que é, às vezes, o depoimento das pessoas que você trata já que estão no processo de adoecimento, né? A respeito da saúde. Sim. Por exemplo, no consultório, a grande maioria que vai já para prevenir alguma coisa, ou porque agora eu preciso me cuidar, são as pessoas acima de 30 anos, a maioria, sabe? Aquelas, agora eu já tenho filhos, então a vida já tá seguindo o seu ritmo e tudo mais, e elas começam a se perceber mais, né? Ter essa percepção de o que está dando certo, o que está faltando, eu preciso ser mais ativa para cuidar dos meus pequenininhos, né? Então, assim, e uma coisa que eu acho bem engraçado e que é muito bom é que várias mães, pais chegam para mim e falam assim, agora eu preciso ser o exemplo para o meu filho, né? O meu filho já está começando a introdução alimentar e tudo mais, então se eu não comer bem, eu não consigo passar esse exemplo para o meu filho, né? Então muitas pessoas estão preocupadas justamente com isso. Agora eu preciso mudar porque eu tenho um pequenininho vindo e eu quero que ele não siga o meu exemplo que eu tive lá atrás, né? Então isso é uma parte muito boa que eu vejo que tem muita gente buscando isso, sabe? Tendo muito cuidado com os pequenos que estão vindo, manter eles ativos e tudo mais, mas principalmente com a questão da alimentação. Então isso é bem muito verdade, interessante, né? A melhoria. Se era só por mim, às vezes eu até adiava um pouco, mas agora tem uma motivação maior, sim, né? Que é a minha família, o meu legado começa principalmente nesses hábitos. Até uma das coisas que eu vejo que meus pais não eram de se exercitar. Não sei se os pais de vocês eram acostumados a praticar exercício.
Não. Não, meu Não? pai sempre jogou futebol, mas acho que É, era querer. ativos, mas nada assim muito De fixo, ter a né? rotina. E agora a gente já vê assim, a nossa geração, né, como pais, que já frequentamos a academia, como vai ser muito mais fácil para os nossos filhos já começarem desde pequeno com essa vontade de se exercitar. Uhum. Então já vem com uma consciência diferente, né? A batalha mental vai ser muito mais leve na hora de você decidir buscar um Sim, cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Já sim. vira uma crença de família, né? Uma cultura de que Ele já vem, né? A minha mãe tá todo dia indo pra academia, então deve ser gostoso, porque a Quero ir minha mãe junto. sempre vai, quer ir junto. Fica algo Então, normal, né, eles se em casa. familiarizam, né, com o ambiente de academia, de beach tênis, né, de todo esse ambiente ali. Então é bem interessante isso. é uma conquista para a geração. Jaque, quais são os sinais de que o corpo está pedindo socorro? Temos vários, né? Então esses sinais é assim, nós precisamos perceber o nosso corpo. Então o primeiro deles é o cansaço. Se você começou a sentir que você está muito cansada, por mais que você durma 7, 8 horas por noite, mas acorda muito cansada, é um sinal que seu corpo não tem nutrientes para fazer toda a parte metabólica, né, e tudo mais. Então o primeiro deles é o cansaço, que é o primeiro que aparece, digamos assim. Aí depois vem uma queda de cabelo ou unha fraca, né? Meu cabelo cai demais, eu não estou conseguindo ter essa disciplina de cabelo hidratado, unha boa e tudo mais, porque eu não estou me alimentando bem. Né? Nós temos uma grande diferença na nutrição, que são assim, alimentos calóricos e alimentos nutritivos. Então, muitas pessoas comem alimentos calóricos, mas que não têm nutriente. Né? Não tem uma proteína, não tem uma vitamina, então o corpo vai sentindo essa deficiência, né? Eu falo que é como uma flor, se você não vai adubando primeiro, não vai regando, essa flor vai murchando, né, com o tempo. Então, o nosso corpo é da mesma forma. Nós vamos sobrevivendo, mas chega uma hora que ele começa a dar os sinais, que eu não estou bem, né, eu não estou conseguindo caminhar. A outra parte é as lesões, por exemplo, vai no treinamento, começa a se lesionar muito, tudo mais, porque o corpo também não tem a nutrição adequada para estar fazendo tal atividade física. Então, esses Às são vezes alguns nunca dos fez sintomas. exercício, nunca se alimentou direito. Aí começa a fazer exercício e fala assim, eu tô com mais dor do que Sim, estava antes, mas é que tem que ser um não combinado, está tendo então. a recuperação, né? Então, a pessoa está lá se exercitando, mas chega em casa e não faz a recuperação do músculo que ela acabou de usar. E aí o corpo parece que fica muito mais cansado. E aí vai, usa medicação, aí toma um Dorflex e tudo mais, não adianta. A gente tem que esperar o ritmo do corpo, né? Da nutrição. Então, Até mesmo a falta de hidratação, né? hidratação também, né? Então, uma pele mais seca, você sente assim que o intestino é uma coisa que a gente tem que cuidar muito, função intestinal. Então, se teu intestino não está funcionante, você tem problema de constipação, né? Intestino preso, é sinal que você não está fazendo o básico, que é comendo fibras, fazendo uma boa hidratação também. Então, são alguns sinais: cansaço, cabelos e unhas, né? Que são as estruturas, intestino. Aí a gente falando sobre intestino, acho que muitas pessoas, eu ia falar mulheres, mas é todo mundo, que começam a achar normal você não ter uma frequência regular de ir ao banheiro, de fazer suas necessidades, né? E não é, né? Não. E principalmente o público feminino, né? Nós sofremos mais por conta disso. A gente tem até uma fala que o intestino é um segundo cérebro, né? Então, assim, se nós somos mais ansiosas, né? Nós temos as mudanças de locais, que muitas vezes a gente não consegue ir no banheiro em qualquer local. Então, nós temos essa relação. Mas não é normal mulheres e homens, né? Ficarem 5 dias sem evacuar, né? Porque tudo que eu consumo, a gente vai tendo absorção e tudo mais. Então, eu preciso que isso seja excretado de alguma forma. Então, começa a ficar com distensão abdominal, começa a ficar com os desconfortos. Então, o intestino, ele é onde nós absorvemos tudo e ele precisa ser funcionante. Se não for todos os dias, que seja dia sim, dia não, né? Mas que tenha uma regularidade certinha. Eu acho que a questão é que se você não elimina diariamente, né, porque o teu corpo já processou o alimento, e aí o resíduo deve ser eliminado. Se não elimina, o intestino está reabsorvendo aquelas toxinas. Isso, e Esse aí é um dos grandes problemas de você. começa a produção de bactérias, né? Então essas bactérias ficam ali no teu trato gastrointestinal, né? E essas bactérias, elas são receptoras, né? Então elas precisam ser alimentadas. Pelo que elas se alimentam? Principalmente de glicose, que é o açúcar. E aí vai lá, eu tenho muita vontade de comer açúcar. Você vai olhar, a função intestinal da pessoa está constipada, porque não está conseguindo ter essa evacuação certinha. Essa questão que você comentou antes de
um alimento calórico e o alimento nutritivo. Era um hábito, né? Agora está mudando um pouco a consciência, né? De você sempre olhar se o alimento era bom ou ruim, se ele tinha muita ou pouca caloria. Uhum. Que era sempre uma visão de você engordar ou não, né? Sim. Eu acho que olhar a caloria é se você quer estar preocupado com o emagrecimento, mas não tem nada a ver com a nutrição. Né? Não. Caloria em si não dita muito, sabe? A Coca Zero. É 0 caloria, né? É super nutritiva, né? Qual é o benefício de Gente, uma não é Coca nada Zero? Não temos benefício, né? Aí, comparada com a Coca normal, é melhor. É melhor porque não tem as calorias. Mas benefício nós não temos dentro de um refrigerante, né? Então, não tem como citá-los, por exemplo. Não dá para falar que vai tomar e vai me fazer bem, né? Não tem um benefício ali, né? Com o uso desse alimento. Sim. Viu, Valéria? O que você mais escuta de uma pessoa que começa a se exercitar? Que nunca teve o hábito de praticar nenhum exercício, de repente começa a entrar na rotina. E depois que já se acostumou um pouquinho com as dores iniciais, que faz parte, né? Um corpo totalmente sedentário, começa a fazer um exercício, o corpo está acordando, né? Uhum. Mas quais são assim, os comentários? Muito a percepção dos benefícios vem muito do que a pessoa já está buscando, né? Se ela está buscando um emagrecimento, se ela está buscando ganho de massa muscular, ela sempre vai visualizar esses benefícios. Não, já estou conseguindo alcançar, estou me sentindo mais motivada porque estou conseguindo alcançar. Mas eu, assim, se a gente for falar de uma experiência pessoal, o que eu mais escuto é sobre a parte estética. Mas o que é mais gratificante ouvir é sobre como o exercício muda a vida da pessoa. Na disposição dela, na autoconfiança, está se sentindo melhor. Porque a gente olhar para o exercício olhando assim para a parte estética de forma isolada, você ignora todos os outros benefícios que o exercício te dá. Se a pessoa está se sentindo melhor, seja por questão estética ou não, se ela está mais autoconfiante, isso vai refletir em outras áreas da vida dela, né? Para tomada de decisões de outras coisas, tanto profissional, pessoal. Mas o mais gratificante é ver como um todo, que o exercício está mudando minha vida porque eu estou me sentindo bem, de forma geral, no meu bem-estar, né? Até pela saúde mental. Para deixar bem claro, assim, quais são os benefícios que o exercício físico pode trazer? No caso, você é professora de musculação. Sim. Mas o exercício, que é o movimento do corpo como um todo, que benefícios que você é? Fran, são tantos benefícios, né? Tanto para a saúde física, quanto para a saúde mental. A gente estava comentando aquela hora sobre a sarcopenia, né? A gente tem os benefícios como a redução da sarcopenia, porque chegou a determinada idade, essa tendência é diminuir essa massa muscular, a pessoa sendo sedentária, né? 1% depois dos 30 anos, 1%, 1 a 2% você tem essa perda de massa muscular. Aí você imagina, eu tenho 30 anos, daqui 30 eu não estou fazendo nada. Já tenho 30% a menos da minha massa muscular. Então, os benefícios. A não redução dessa sarcopenia, dessa massa muscular, né? Os benefícios para a saúde mental, porque o exercício ele libera hormônios que são neurotransmissores que vão ajudar na liberação de serotonina, endorfina, irisina, que ajudam no estresse, na ansiedade, até na depressão. Os benefícios físicos, né, de estética, emagrecimento, perda de gordura, a contribuição também fica muito mais leve, né? Você poder se esticar, conseguir abaixar. A contribuição para não obesidade, né, para não sobrepeso, a flexibilidade que a gente tem, essa perda de rigidez, maior mobilidade, porque a gente vai envelhecendo, vai perdendo água no corpo, vai ficando tudo mais rígido para vestir uma roupa. É que a gente não pensa muito assim na idade atual, mas aqui, sei lá, estou com 80 anos, qual que é a minha mobilidade, a minha capacidade de vestir uma blusa, de tirar uma blusa, de sentar no sofá, né? Então, assim, são diversos benefícios, né, que a gente vê. Saúde física, mental, estética. Social também. Social também. Para quem gosta de fazer amigos, é um bom lugar para fazer amizade também, né? Seja verdade. qual for o motivo, gente, são vários que você pode se beneficiar. Até essa questão da sarcopenia, né? Esse nome, que é a redução da massa muscular. Então, a gente tem o nosso esqueleto que nos sustenta, mas sozinho ele não dá conta, né? Exatamente. Então, a importância da musculatura para a gente não ficar, às vezes, idoso e ficar todo corcundinha, né?
Tanto é que, eu vou até citar meu próprio exemplo. Eu tive uma lesão de ligamento total, meu cruzado anterior do joelho, e eu não fiz a cirurgia. É cirúrgico, mas eu não fiz, me recuperei e por conta da minha massa muscular eu consigo me exercitar, consigo correr. Claro que tem alguns exercícios, alguns movimentos que eu evito para não ter, para o joelho não sair do lugar, né? Mas graças à musculatura eu consigo manter a minha vida, né? Por conta da massa muscular. Poderíamos resumir que a musculatura é um potinho da longevidade, né? É, O nosso exatamente. potinho da longevidade. Quanto mais eu tenho musculatura, melhor vai ser a chance de nós termos uma boa mobilidade, uma boa saúde ao envelhecer, né? Mas e se eu falo assim, mas hoje eu tô bem, lá na frente eu resolvo? A gente consegue acho que- recuperar todo o tempo perdido lá na frente? Não sei, talvez não recuperar, porque tem coisas que seus resultados, eles vão sendo ganhos conforme a sua frequência, desde de antes, né? Mas nunca é tarde para começar, né? Eu estava até vendo um podcast esses dias com uma médica, era neurologista, e ela falando sobre a prática do exercício, que reduz 90% da chance de demência para as mulheres que iniciam ou que fazem exercício no início da terceira idade, né? Então, você vê que é muito mais amplo, né, do que a gente se É reduzir. isso. Não, e eu sempre falo que a minha avó, ela faleceu com 87 anos. Qual que é a capacidade da gente, né? De até que idade que a gente pode chegar, né? Só que a diferença, então, chegar nos 100 anos tá fácil, cada vez mais a gente vê pessoas chegando perto, né? Só que a diferença não é chegar na idade, é chegar nessa idade com uma disposição física, né? Com a Que te qualidade, dê né, qualidade Fran? de vida, porque não adianta só ter idade e você não conseguir se locomover, né? Tá Sim. sempre cheio de dor, sempre indo, se puder passear com a sacolinha cheia de remédios para poder Sim. suportar as dores, né? Então, Sim. uma consciência corporal hoje que une o movimento com a escolha de alimentação, com certeza vão permitir a gente ter uma longevidade com excelência, né? Uhum. Tem uma frase que fala assim, como que você está vivendo hoje, né? Para quando você tiver os seus netos, eles estarem limpando o seu corpo, né? Te cuidando, limpando seu bumbum, ou você vai estar levando eles para passear? São escolhas de hoje as escolhas de hoje que repercutem vão- lá É na interessante frente, né? porque a gente escuta frases assim, minha avó morreu com 90 anos e comia isso. Mas como ela chegou lá, né? Qual que era a qualidade de vida Exato. quando ela tinha 90 anos? Então, o exercício e a alimentação vão te dar autonomia lá na frente, né? E a gente já tem visto muitas pessoas com idade avançada que você fala, gente, que não acredito que tem essa idade, né? Já Sim, sempre tiveram bons hábitos, estão lá super dispostas, às vezes ganhando mais do que está com 30. Todo o ambiente dela, né, coopera para que ela esteja bem e tudo mais. Então, é muito isso. Nós precisamos pensar no nosso futuro, né? A gente fala assim, não, vive hoje, porque depois você vê. Gente, mas nós precisamos pensar um pouquinho, né? Como que eu vou estar amanhã? Eu tenho 90 anos, mas eu consigo me alimentar sozinha? Eu tenho 90 anos, mas eu estou andando? Ou eu só estou em cima de uma cama, parado, né? Então, a gente tem que pensar realmente nisso. E você faz um trabalho com pessoas que estão em situações assim, que perderam a saúde. Qual que é o comentário que você ouve desses pacientes em A relação maioria, à saúde deles? por exemplo, ali no site a gente trata bastante as pessoas que já estão paliativas e tudo mais, né? Então a gente escuta bastante assim, se eu tivesse começado meu cuidado antes, se eu tivesse feito exames preventivos antes. Então tudo é aquela parte de eu podia ter começado antes, sabe? E tudo se remete a isso, é a cuidado, é a alimentação, é você pensar um pouquinho que se você fizer uma ingesta de bebida alcoólica, de álcool, todos os álcools, né, cigarro e tudo mais, você vai estar perdendo um pouquinho, né, de qualidade de vida. Então, se você for sedentário, se você for obeso, não adianta ter exames bons, né? Tem muitas pessoas obesas que falam assim, meus exames estão ótimos, mas você está numa obesidade. Obesidade é uma doença, então a gente precisa sempre pensar nisso, né? Para que não chegue no estado paliativo e fique pensando como era o passado, arrependimento, né? No né? arrependimento. Depois que já perdeu, é tão difícil você recuperar. Então, nós saudáveis, nós precisamos sim pensar nisso, né? Em querer ter um futuro um pouquinho melhor nessa questão. E é muito básico, né, Val? Eu acho que são coisinhas tão básicas do nosso dia a dia que muitas vezes a gente vai negligenciando, Sim. né? Você não precisa fazer academia todo dia, mas
sei lá, faça 3 vezes se é dentro Dentro das condições, das suas né? condições, né? Você não precisa ter uma alimentação, nossa, cheia de incrementos, mas faz o básico, né? Come o naturalzinho ali, prive-se um pouquinho dos industrializados, né? E é ali que começa a nossa construção do futuro. E aí, Às vezes eu acho, tem algumas pessoas que veem outras pesando comida, fazendo tudo tão regradamente, que talvez acho que não é para elas, mas só a questão de você comer melhor, já se eu sou dona de casa, mãe e tal, não tenho esse objetivo, né, de estética, de performance na academia, eu não preciso ficar pesando comida, eu só Não. preciso ter uma noção do que eu preciso comer, né? Já vai melhorar a sua Sim. saúde, sua E estética. nós temos tem 2 realidades, né? Então a gente tem, eu vou na nutricionista por questões estéticas. Aí sim, eu preciso cuidar dos mínimos detalhes, eu preciso pesar um alimento, eu preciso comer certinho a caloria. Não, eu vou na nutricionista para ter uma alimentação saudável. Então eu não preciso ficar cuidando desses miudinhos, sabe? Eu só quero ter uma alimentação saudável e ter um corpo funcional. Então a gente tem os dois equilíbrios ali, né? Dentro dessa parte. e cada escolha com a sua exigência, né? Sua exigência, exatamente. Você tem que saber qual que é o seu objetivo e, em cima disso, estar disposto a caminhar para ter isso, né? Valéria, que hábitos que a pessoa que nunca teve, que é sedentária, que não tem hábitos de exercício, hábitos simples que ela pode colocar na rotina dela que vão melhorar a disposição física? Ai, não tem como falar disso sem falar que ela tem que praticar alguma coisa, né? Que não vai ter dificuldade, que não vai Tem que ser ter musculação? nenhum. Não necessariamente. Musculação, você falou? Não necessariamente. Se você precisa se cuidar e é muito difícil, às vezes é interessante você começar com uma coisa que você gosta. Uma dança, uma caminhada. Define, vou caminhar 20 minutos todos os dias. E aí depois você vai querer correr, vai querer melhorar. Outros esportes também. Claro que depois que você começa algo que você já gosta, que é mais atrativo para você, em algum momento você vai precisar fazer musculação. Porque para todos esses outros esportes, você precisa estar fortalecido para não se lesionar depois, né? Então, começa com a caminhada. Se você não faz nada, é difícil, né? Não tem horário para ir para academia, começa uma caminhada todos os dias, no final do dia, quando chega do trabalho, coloca uma roupa e já vai caminhar. E depois você começa, né? Faz a sua inscrição na academia e vai fazer musculação, porque é necessário, a pessoa gostando ou não. O treinamento de resistir de força é a única forma que você vai conseguir ganhar massa muscular e manter uma saúde aí para. A gente está falando de longevidade, vai ser a única forma. Então, não tem muito como fugir da musculação, né? Que é até um serviço novo que você lançou agora faz 2 meses, né? A consultoria online eu já atendo desde quando eu comecei o atendimento presencial. Só não era num volume como está hoje, né? Porque a demanda, eu acho que principalmente depois da pandemia, aumentou muito essa demanda, né? As pessoas estão buscando mais exercício. Mas tem essa possibilidade de treinar em casa. Claro que a gente não tem todos os recursos que um centro de treinamento oferece, mas é possível se movimentar. Inclusive, eu tenho uma aluna que ela tem, eu não lembro como que é o nome da fobia, mas ela tem uma ansiedade, assim, em De locais. estar em ambientes com pessoas. Síndrome do pânico, né? E ela treina em casa, ela tem os recursos, então para ela tá bom. Tá se movimentando. Ela não deixou esse medo dela inibir ela de se cuidar, né? Exatamente. Aí você vê duas vertentes, né? Uma que ela continuou buscando ali sua qualidade de vida, sua saúde, mas também é uma forma de você se isolar, né? Então, o melhor é procurar ajuda psicológica, né? Mas é só um exemplo de que a pessoa, quando ela quer realmente se cuidar, ela se cuida em casa, ou na academia, ou uma caminhada, na rua. Enfim, não tem empecilhos quando a pessoa quer. É verdade, a grande diferença é a vontade, né? Que a gente estava até conversando antes que você lançou o seu curso e muitas pessoas acabam se inscrevendo, né? Ou na academia mesmo, que às vezes faz o pacote anual, né? Quantas pessoas que vão lá agora eu vou mudar minha vida, né? Vou fazer esse pacote anual. E aí, às vezes, faz o primeiro mês, o segundo mês pela meia boca abandona, né? Anima e vai.
Às verdade. vezes aquela vontade de ter o resultado, ela é muito grande, mas a diferença que traz o resultado é a constância, é a rotina. Eu acho que que é o Até que é quando mais vai emagrecer, difícil, né? né? Então eu vou lá e vocês, agora eu quero emagrecer 10 quilos, 20 quilos, vou lá e tomo injeção, tomo remédio, e consigo fazer aquilo lá num período curto. Mas depois, O a longo prazo, né, é difícil. Então, assim, hoje a gente fala assim, emagrecer hoje está muito fácil. O emagrecer, né, perder quilos da balança está muito fácil, porque a gente tem as medicações, né, que surgiram. Graças a Deus são medicações muito boas para obesidade. Só que muitas pessoas estão usando medicações que são para obesidade para perder 2, 3 quilos, né? Então, assim, só que emagrecer está fácil. Só que como você vai manter esse peso perdido? Né? Então, eu vou lá, eu emagreço 10 quilos, mas eu já pensei como que eu vou manter isso a longo prazo? Porque se eu parar de usar uma medicação e não estar em hábitos saudáveis, o peso vai voltar, né? E muitas vezes diminuiu a volta caloria, quase o mas não melhorou dobro. a nutrição, né? Exatamente. Então, assim, eu não estou comendo, emagreço. Mas depois, quando você volta a comer, se você não comer alimentos que te nutrem, você vai estar novamente aumentando caloria, né? Ganhando gorduras. Então, a parte metabólica do corpo bagunça bastante. E o que acontece quando a pessoa treina, vai só procurar o personal lá para fazer muito esforço, mas não trabalha a nutrição? Como é que fica o resultado? Eu vou te perguntar na parte nutritiva. Eu acho que as duas coisas têm seus benefícios. Eu acho, não acho certo a gente falar, não adianta comer bem e não treinar. Ou não adianta treinar e não comer bem. Claro que as duas coisas vão se complementar e te dar melhores resultados. Mas se você treinar, você vai ter os benefícios. Se você comer bem, você vai ter os benefícios. O que vai te atrasar um pouco são os resultados, não só estéticos, mas na saúde também, né? Então, às vezes a pessoa está fazendo um esforço muito grande para ir treinar, para ela é difícil, mas ela não está comendo bem, ela não está vendo resultado e isso está desmotivando ela nos treinos. E eu acho o contrário também, né, Jaque? Sim. Às vezes ela está lá se alimentando bem, mas poderia ter uma janela, acho que maior de ingesta gasto calórica calórico. ali e Uhum. comer melhor, né? Comer mais. Sim. Então, acho que não tem como falar, não adianta você treinar e não fazer dieta, porque o exercício ele te dá benefícios que uma dieta não te dá, né? E o contrário também. Se a gente falar no emagrecimento, por exemplo, a dieta que vai te levar ao emagrecimento, mas até certo ponto. Porque depois, se você não se exercitar, se você não tiver esse gasto calórico aumentado, você vai manter aquela primeira redução. Então, eu preciso que você se mantenha em dieta, mas também faça uma atividade física junto, né? Foi lá, treinou com a Valéria, mas se você não chega em casa e não se alimenta bem, você não faz toda a recuperação muscular que precisa. Então, acaba que o treino ele não vai ser benéfico para o que a pessoa quer. Então, elas andam junto, né? Um casadinho ali de resultados. E outra, tem até uma paciente que falou para mim essa semana assim, eu comecei a me alimentar melhor, a minha corrida melhorou. Meu pace reduziu e tudo mais. Ou seja, isso já motivou ela a querer fazer a dieta mais bem feitinha, sabe? Sim. Ela já percebeu que, opa, meu corpo me respondeu super bem aqui. Então, é um motivacional, né? Isso é muito interessante, porque você está numa rotina de treino e alimentação, está tudo equilibrado. E por algum motivo você precisou faltar à academia 2 semanas, é impressionante como o comportamento muda, porque daí você começa a comer coisas que você não comia antes, né? Uhum. Fora da sua dieta, ou enfim, da sua alimentação saudável. O comportamento A rotina é gostosa para os hábitos, né? Ter uma rotina ali e tudo mais Nossa, faz falta realmente, porque eu mudei bastante hábitos na minha vida. E eu fiquei 2 semanas com o meu bebê internado agora nesses dias. E além da situação desgastante emocional ali, eu sentia muito falta da minha rotina, de acordar cedo, de tomar um shot matinal, que eu peguei o hábito todo dia fazer uma misturinha para dar imunidade. E eu até falava pro Natan, Natan, a mamãe estava se preparando com imunidade para deixar você forte através do mamar, para você aguentar isso aqui, meu filho. Então, que tem ajudado ele a se fortalecer nisso também. Mas a minha rotina de não poder tomar meu café da manhã como eu gostava, de fazer o exercício, né? Como que a gente vai criando hábitos, depois, quando você fica sem, faz uma falta. E você se sente tão bem, tão disposta, né? bem-estar que aquela rotina causa, né? Então você se sente mais leve, tudo flui, né?
Sim, e naturalmente. até um mito que na minha visão de que muitas mulheres falam assim, quando a gente tem filhos mais velhos, a gente não tem a mesma disposição de quanto é mais nova. Eu reprovo totalmente isso, porque eu fui mãe com 37 e com 42, o meu último bebê. E eu me vejo super disposta para poder brincar, para levar eles passear e tudo. E eu vejo às vezes mães com 20 e poucos anos que não tem prática nenhuma de exercício e boas escolhas, que estão ali sofrendo para dar conta deles de um. Sim, você vê o contexto, Você né? se condicionou, né, Fran, para estar nos 37 bem e tudo mais. Então tem que a pessoa hoje de 18 não dá conta, né, de ter essa parte energética e tudo mais. Então eu acho que é tudo condicionamento, né? Sim, exatamente. Essa maturidade dos hábitos. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas que disposição, nossa, você emagreceu tão rápido, né, pós-gravidez. Você tem sorte, porque é genética, né? E a genética pode, com certeza, ajudar, mas não é sorte, gente. E é muito dedicação mesmo, de uma vida inteira, né? É o dia Eu a lembro dia, que né? com 12 anos, eu não lembro por quê, mas a informação de que o refrigerante fazia mal me fez tomar a decisão de nunca mais tomar refrigerante. Então, eu não tomo refrigerante faz muitos anos, né? Fritura, açúcar é mínimo. Então, são escolhas diárias. Exercitar também desde adolescente, sempre me exercitando com várias práticas diferentes. Então, você chegar aos 40 com disposição, é porque você teve escolhas boas antes, não é só a genética. Porque você pode estragar uma boa genética, né? Sim. E uma genética meia boca pode ser muito melhorada com boas escolhas. E assim, Fran, não é porque as suas boas escolhas não foram 100% sempre, né? Não. Assim, seus treinos não foram 100% sempre. Então, por mais que você errava algum dia, não comia também, no outro dia você voltava, né? Que aí que tá, eu acho que o grande erro de muitas pessoas que querem um resultado imediato. Já que eu não treinei hoje, deixa para semana que vem. Né? Então, já que eu comi isso daqui, eu não vou mais fazer a dieta, eu vou fazer em outro momento, sabe? E é essa voltar para o hábito que é tão importante, né? Falhou 1, 2 dias, volta mais A rápido gente que que começa você pode. a academia na segunda-feira, agora eu vou fazer um mês todo. Aí aconteceu alguma coisinha que não foi, já não vou mais, deixa para depois. Né? Então, assim, são dias que a pessoa perde de construção realmente, né? Isso que vai fazendo o hábito virar E escolha. até uma vez eu falei brincando com uma conhecida minha que ela tava super firme na academia e eu tinha dado uma pausa, tava com uns 2 meses que eu não ia na academia. E daí eu falei, eu vou voltar, mas tô só esperando a minha vontade. Deu vontade, vontade ela falou assim, chegar. não, Fran, a vontade não volta não, a gente tem que decidir. Decidir. Não é? Porque vontade, a gente tem vontade de dormir, de comer uma guloseima, de ficar largado no sofá, que não gasta energia. Agora, de se cuidar, a gente tem que ter determinação. Aí depois você começa a sentir os benefícios, aí você pode realmente ter vontade, mas se você largar... É não esperar o cenário perfeito também, né? O nosso corpo quer o conforto, né? Sim. A gente não quer gastar energia, né? É mais confortável ficarmos aqui sentadas, tomando café. tranquilas, tomando café, né? Receber as amigas só para tomar um cappuccino gostoso na sala e ficar sempre no social, mas isso daí depois dá prejuízos, né? Então tem que ter um equilíbrio. Equilíbrio. E a gente entendeu, eu gosto bastante de falar assim, a gente tem o comportamento de ambiente, né? Eu tô me sentindo mal, não quero tanto aparecer na academia, na parte social. Mas muita gente não vai. Nossa, olha lá, fulano tá na academia. Tá todo mundo buscando um resultado, né? Então tem muita gente que tem essa vergonha do corpo, de estar ali buscando saúde. Mas eu acho que se você entender que quem tá na academia também está buscando a mesma coisa que você, vai melhorando, né? Um pouquinho essa fobia social e tudo mais. Até às vezes é uma coisa que quem tá mais acima do peso pode ter um pouco de vergonha de ir pra academia, né? Sim. Porque já tá numa situação onde você acaba se fechando, nada fica bom. E aí até esse tempo atrás uma pessoa falou assim, nossa, eu admiro porque você tá aqui, tá com um corpo legal. A mulher falou assim, olha, tenho mais admiração por você, que tá aqui, se dedicando, porque eu já tô na rotina, então para mim já tá mais fácil do que para você que tá ali, às vezes, tentando começar a mudar um novo hábito, tá aqui já persistindo, né? Ela tava com 90 quilos, tinha perdido 10 quilos, mas ela ainda precisava perder mais 20, mas olha a dedicação que tem que ter. Sim. De não desistir desse objetivo, né? É desconfortável, mas tem que continuar, né? Nesse desconforto que vai criando essa rotina. E é desconfortável realmente, né? Você estar ali todo dia, fazer dieta todo dia, que a gente fala assim, ter boas escolhas. Mas esse é um desconfortável que me leva a gostar, né? Ter a leveza de uma rotina legal. Então, é um desconforto gostoso. E até esse desconforto passa depois, porque para muitas pessoas é algo muito novo. Né? Você entra na academia, um monte de gente que você não conhece,
E você vai talvez se sentir perdido ali, o que que eu faço? Alguém está olhando, porque você é uma pessoa nova no ambiente. Mas depois de algumas semanas, você vai se tornar amigo do seu professor, Sim. de um colega, e tudo vai começando a ficar mais A familiar, fluir. né? A dor vai reduzindo, né? A Porque dor, dói a dor bastante, vai depois a dor reduzindo. reduz, então tudo se alinha. Jaqueline, quando a pessoa tem intenção de melhorar a parte nutricional, ter realmente uma saúde através do que ela come, o que ela pode incluir como bons hábitos alimentares? Vou citar umas condutas que a gente pode fazer no dia a dia bem básica. Então, a primeira delas é você fracionar suas refeições para não ter um excesso de fome, por exemplo. Então, assim, talvez começar com um bom café da manhã, fazer um almoço regular, né? Esse almoço que a gente fala é incluir também a parte do legume, né? O colorido do prato. Então, um arroz, um feijão, uma carne, mas ter também um legume. Se você não consegue fazer todos os dias, deixe pronto na geladeira, né, nos potezinhos, compre congelado, tenta ver uma maneira básica de fazer. Então, um almoço bem completinho. E o grande pulo que eu acho que as pessoas tendem a não fazer é um lanche da tarde. Porque se eu não fizer um lanche da tarde, eu vou chegar no meu final do dia, chegar em casa mais estressada e eu faço o quê? Exagero na alimentação. Né? Poxa, eu tive um dia tão cansativo, aí eu vou lá e como bastante à noite. Então, fazer talvez um bom lanche da tarde, talvez uma porção de fruta, uma dose de proteína, ou levar ovos cozidos, uma refeição que você goste, né? Mas que seja mais natural, ali pelas 4, 5 horas da tarde. Daí você chega em casa para o jantar saciado, né? Saciado ou com pouca fome, que daí tem uma seletividade um pouquinho melhor. E aí faça um jantar também, se for o mesmo do almoço, uma comida, alguma coisa, mas que não seja tão pesado, né? Para evitar, por exemplo, vou pedir uma pizza, porque hoje não tem nada em casa. Eu brinco com os pacientes e falo assim, todo mundo tem um ovo dentro da geladeira. Dá para fazer um omeletezinho, né? Só que isso demanda também toda aquela parte do planejamento, do preparo e tudo mais. Então, assim, fracionem as refeições de vocês um pouquinho. Isso vai fazer bastante diferença no todo. Você pode estar querendo emagrecer, ganhar massa muscular, esse fracionamento é importante para ambos os cenários. A outra parte é a hidratação, né? A gente nunca pode se esquecer de ter uma boa hidratação, ainda mais agora que estamos num tempinho mais frio e tudo mais, as pessoas tendem a deixar um pouquinho essa parte de hidratação. Chá, tereré, hidrata também, mas nada compensa uma boa hidratação de tomar a água purinha, né? Como se deve. E a outra questão que a gente fala muito é na parte de proteína, que nós estávamos falando sobre a parte da sarcopenia, né, a massa muscular. Eu só consigo ter uma boa massa muscular se eu ingerir uma dose boa de proteína. O que são proteínas? Ovos, frango, carne. Nós temos as suplementações como whey, como as proteínas vegetais. Então tem que ter proteína na refeição, que é o mais difícil de nós atingirmos hoje em dia, é as ditas proteínas. Quais os benefícios? Então, tem a proteína, tem o carboidrato, tem as variações, as gorduras, qual que é a vantagem, o benefício de cada um desses grupos? Todos são importantes? Alguns devem ser eliminados ou todos têm sua importância? Todos são importantes. Então, nós temos os 3 macronutrientes, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras. Então, eu preciso dos 3 na minha alimentação para que eu tenha uma saúde. Só que, dependendo muito da minha patologia, do meu cenário atual, eu preciso mais de um e menos do outro, por exemplo. Então, vamos supor que você é pré-diabético ou tem uma diabetes. Você vai precisar comer menos os carboidratos, porque você já está com uma glicemia elevada e precisa se saciar mais com proteína e gorduras. O carboidrato, ele vira açúcar, né? Isso, o carboidrato, que é a glicose, né? E tem todo esse trabalho. Então, assim, eu falo que é mais fácil bater os carboidratos, porque carboidrato é fruta, legume, tem legume, arroz, os biscoitos, bolachas, bolos. Então, em todo lugar, essa fonte é mais fácil da gente atingir, né? E aí, a proteína. Se eu tenho um treino muito exaustivo, se eu sou um atleta, se eu sou um corredor, eu tenho esse gasto muscular muito alto, eu preciso de uma ingesta maior de proteína também para que o meu corpo faça a recuperação. E a mesma parte as gorduras, né? Só que a gordura é mais fácil de nós também atingirmos. São os óleos, os azeites, no ovo, né? Na gema. Então, assim, é um complemento de tudo. Agora, não precisa incluir uma fritura na alimentação para dizer não que tem precisa. vai compensar Não tem a necessidade de gordura. Aí o que vai comandar? O que eu preciso mais ou menos é a minha individualidade. Por isso que a alimentação é muito individual, né? Os seus gostos, a sua necessidade, mas nada te tira esses 3 macronutrientes tão importantes.
Gente, isso muda o equilíbrio, mas todos são importantes. Exato. A gente fala em incluir, mas e para melhorar, o que precisa ser excluído? Que você vê que são hábitos de grande parte das pessoas e que são nocivos. Uhum. Que não tem benefícios, né, assim, a longo prazo. Não tem benefícios e tem malefícios, né? Malefícios, exatamente. Por exemplo, refrigerante. A gente não consegue citar um benefício, né, um nutriente nele. Então, assim, é uma coisa que nós temos que realmente retirar da nossa alimentação. Ah, mas eu consumo de vez em quando e tudo mais. Ok, mas também não tem benefício. Então, a gente tem que pensar esse consumo. Por que eu estou consumindo? Né? Por que eu estou sempre alimentando esse hábito também? Então, refrigerante seria um da nossa listinha. Biscoitos recheados. Né? Então, é muito preferível que eu consuma um biscoito caseirinho, que eu fiz com a minha manteiga, com a minha farinha, com o meu açúcar, com o meu ovo, do que consumir esses alimentos de prateleira que ficam ali anos, né? Que não tem benefícios também para a minha saúde. Outra parte que eu falo bastante é dos temperos, né? Industrializados. Os Ajinomoto, aqueles potes de os sal temperado. realçadores de sabor e tudo mais. Isso nos priva muito do tempero, do sabor natural dos alimentos. E aí vai fazendo com que, principalmente crianças, né, e também adultos, a gente goste muito dos hipersabores. Então, se eu consumo a maçã, Aguça mais o paladar, não né? tem tanto sabor quanto eu consumir um biscoito recheado, ou, não sei, uma carne com aquele Ajinomoto, né, aquelas coisas. Então, a gente vai perdendo o paladar realmente dos alimentos. Então, é um dos temperos que eu falo, não consuma, porque vai te privar de muitos sabores que você tem. E aí você vai gostando mais da alimentação natural, porque é ali que tem os grandes sabores, né? A gente fala muito do café com açúcar e café sem açúcar, né? Então, assim, o café com açúcar você sente o quê? Mais o gosto do açúcar do que o em café si, em né? si. Então, ele mascara a torra e tudo mais. Se você tomar um café sem açúcar, você sente a torra, quais são realmente real, o né, do sabor café. real do café. Então, isso faz diferença pro paladar, que é a educação do paladar. Isso é tão importante para nós. Isso é verdade mesmo, que eu vejo minhas crianças lá em casa, eu já tô faz um mês já no zero açúcar e zero álcool. Por mais que eu consumisse já pouco, eu fui nessa de zerar mesmo. E momentaneamente, né? Só por uma experiência. E aí no início você sofre um pouquinho, né? Mas o fato de não ter em casa já facilita tanto, né? Que às vezes você levanta, você vai abrir a geladeira, não tem. Quer comer um doce, você procura na prateleira, não tem. Aí você vai achando outras opções mais saudáveis, né? Então não ter em casa é muito importante. Mas questão de paladar, eu vejo o meu filho Nicolas, ele tem 4 anos, e aí ele gosta do iogurte. De vez em quando o meu marido leva o iogurte de morango para casa. Mas eu também aprendi a fazer o iogurte natural, né? Com leite de vaca, do pasto, que é uma das coisas que a gente tem de vantagens aqui no interior. E ele é mais azedinho, mas como ele aprendeu desde novinho, então, filho, você quer, quero comer, você quer comer iogurte? Então eu faço iogurte natural, com uva passa, linhaça e chia. E ele adora. Ele se adaptou ao sabor, Muitos né? adultos detestariam, né? Porque ele tem um gostinho um pouquinho mais azedinho, sem graça. Mas como ele aprendeu desde cedo, é o lanche preferido dele, sabe? Porque ele não teve esse vício. Então, às vezes, ele até come doce, às vezes vai numa festinha ou outra, mas ele olha aquela mesa farta, se pegar, pega um bombom, outra coisa, ainda pega, morde e não consome, porque não tem essa rotina, né? Não tem tanto Agora, se tivesse hábito, sido acostumado com isso o tempo todo, enquanto você tem disponível, você não para de comer, não né? para de comer. Porque o açúcar realmente tem um vício. Ele libera um grande prazer, né, cerebral. Então, assim, se eu consumir um açúcar agora, eu vou ter aquele aumento da glicemia e me libera um prazer, uma serotonina imediata que a gente fala. Só que ao mesmo tempo vai caindo, né, essa glicemia, e eu faço o quê? Quando cai, eu falo, nossa, eu queria outro docinho. E aí você fica naquele ciclo, né, de querer mais, de querer mais, de querer mais. Por quê? É um prazer imediato. Então, muitas pessoas são mais ansiosas, estão mais guiadas pelo estresse, precisam desse prazer imediato que é a comida. Né? Então, e fisiologicamente o nosso cérebro busca o prazer, né? Busca o prazer. Foge do desprazer, do desconforto e busca o prazer. Então, no dia a dia, você está estressado, está cansado, o seu dia a dia foi pesado. E aí você tem aquela vontade de compensar. E uma das coisas mais fáceis é compensar na comida. Na né? comida. Que ela tá ou ali. na comida ou na bebida, que são duas coisas que a gente vê assim que as pessoas mais compensam o estresse do dia a dia, né? E aí você falou sobre o ambiente, né? É interessante que a gente module o ambiente da nossa casa para que seja favorável também. Então, se eu chegar na minha casa estressada, eu vou abrir a geladeira, tá cheio de coisas que não me beneficiem, o que a gente vai fazer?
Você vai ter uma alimentação maior. Agora, Geralmente você abre a geladeira olhando, já buscando aquilo, né? aquela coisa, né? Uhum. Agora, se você abre a geladeira, tem lá potes de frutas picadinhas, tem o iogurte, tem uma chia e tudo mais. Se você tem fome, você come aquele alimento, né? Do mesmo tempo vai gerar o prazer, só que é um prazer mais nutritivo do que se tivesse um ambiente mais que coopera para sair dessa alimentação mais natural que a gente coloca. Legal. Então, para eliminar então refrigerantes industrializados, que são esses os Os biscoitos, biscoitos, salgadinhos, os pacotinhos que a gente industrializado em fala. geral, né? Industrializados em geral. Macarrão instantâneo, biscoito recheado, né? Muita gente ainda tem o hábito de comer bolachinhas de água e sal, por exemplo, para enganar a fome. Mas não é uma coisa que sacia, né? Se a gente for para parar para pensar, você não está com fome se comer essa bolachinha. Você só está tentando sair de um tédio, ou, sei lá, era só tomar uma água que aquele momento passava, né? E precisamos vezes- pensar um pouquinho nos Às vezes hábitos. só colocar uma música e dar mais parecida, a gente já passa também, Não, porque daí tira só aquela ansiedade. Sim, ou a sair fome do emocional, ambiente, né, Fran? Sai do ambiente, espérese um pouquinho e depois volta. Então faz bastante verdade. diferença isso. Ai, Valéria, o que você sugere para as pessoas que vivem, que têm uma dificuldade de manter a constância? Que vontade de ter a saúde, de ter um corpo bonito, acredito que muitas pessoas têm, né? Mas a maior dificuldade é essa questão da constância. O que você sugeriria, assim, sou aluna nova, mas eu vivo começando e parando, Valéria, o que você me indica? Eu acho que a gente já acabou de falar de modular o ambiente, eu acho que é isso, sabe? Facilitar os hábitos, abrir os caminhos para facilitar você continuar com esse hábito, ou você começar esse hábito. Defina na sua agenda quantos dias você vai treinar, quais dias eu tenho para treinar, quais dias eu tenho para me exercitar. Não precisa ser todo dia, a gente estava falando sobre isso. Porque às vezes eu sempre falo para as alunas novas: quais dias você vai treinar? Que horário você treina? Ah, eu vou treinar todo dia. Todo dia mesmo você tem para Nunca treinar? malhou, de repente você quer todo dia. É todo dia mesmo? Porque se eu falo que eu vou treinar todo dia, começa a faltar, isso vai me gerar uma frustração. E eu vou achar que eu tô falhando. E aí vai contribuir para você falhar mais e desistir. Então, defina os dias que você consegue treinar, defina já os dias, o horário que você vai treinar e coloque isso como compromisso, assim, como se fosse a sua prioridade, que no final das contas é a sua saúde. Procure uma academia, um lugar, um esporte onde você se sinta acolhido ou que seja mais perto da sua casa, algo que vai facilitar o seu caminho para esse novo hábito. E sempre lembra do seu motivo. As pessoas falam assim: ah, não estou me sentindo motivada. Motivo a gente sempre tem. O que a gente não tem é a disciplina de continuar indo, né? Por que eu estou indo? Isso é um motivo. Então, eu não estou indo mais porque eu estou com falta de motivação. Motivação você tem, né? Só precisa da disciplina para ir. Então, é facilitar os caminhos para você continuar com esse hábito. Procurar uma ajuda profissional, porque muitas pessoas se sentem perdidas com o treino, principalmente quando você vai. Aqui a gente mora no interior, então é muito mais fácil, porque eu chego ali na academia, eu conheço a Jaque, eu chego ali em outra, eu conheço a Kathleen, e assim por diante. Você vai se sentindo mais, né? Sempre alguém você conhece, mas quem mora em cidade grande, que vai numa rede, não conhece ninguém, é tudo muito estranho para ela, né? Então procura uma ajuda profissional para você não se sentir perdida e continua. Vai ter fases que você vai muito bem, vai ter fases que você vai dar uma desanimada, mas o importante é continuar. E entender que isso é para a vida, né? Não é para uma fase da vida, é para todos. Exatamente. É um princípio que fala, um princípio da inevitabilidade. Deixa tudo fácil, né? Então, você vai malhar de manhã cedo, vai acordar cedo, coloca o seu celular longe de você, porque a chance de você ligar o despertador, desligar e colocar na soneca é grande. Então, põe longe que você se obriga a levantar da cama, né? Deixa sua roupa de academia já separada. Exatamente. Deixa o seu pré-treino já ali em cima da pia. Que tudo isso vai facilitando, porque você acorda de manhã cedo. Acredito que muitas pessoas podem sentir isso, né? Você fala assim, tá tão gostoso, tá tão... No frio, então, né? Frio, Tá tão então, quentinho aqui.
Mas daí você já tem que levantar para pegar o celular, daí já partiu o primeiro ponto. Aí já tem que arrumar a roupa. Não, peraí, mas a roupa tá pronta. Aí tem que arrumar o meu pré-treino. Não, tá aqui, é só comer e sair. Vai! O Porque negócio é depois sair de casa. Depois de se sair de torna uma casa, chega na rotina, né? academia, a gente começa assim, então vai no movimento, né? Vai rompendo os bloqueios emocionais. Deixar os facilitadores, né? Isso ajuda bastante. Ai, Jaque, tem várias coisas que ensinam sobre saúde, né? Não sei se faz sentido que falam que o corpo doente é um corpo que está inflamado ou está intoxicado. O que inflama e intoxica o corpo? A gente tem, claro que tem as alergias, intolerâncias e tudo mais, mas, por exemplo, assim, se eu tenho um corpo inflamado é porque eu estou colocando em demasia algum alimento, algum nutriente, né? Então, acabamos de falar sobre os 3 macronutrientes. Então, se eu consumo excessos de carboidrato, por exemplo, eu vou eu vou fazendo com que o meu corpo não consiga administrar todo o excesso. Então, eu vou criando células inflamatórias. Né? E aí começa processos inflamatórios, que vem todo aquele cansaço que a gente conversou no início, dos sinais e sintomas, né? Então, assim, excesso de lactose. A lactose, até certo ponto, nós conseguimos digerir. Se eu colocar em excesso, o meu corpo também vai sentir um pouquinho. Então, começa a inflamar alguma parte também. Quem que sofre? A função intestinal. Então, se o intestino não funciona, todas as células também ficam mais inflamadas. E aí, como que eu faço para desinflamar esse corpo? É voltar para o equilíbrio, para a normalidade, colocar alimentos anti-inflamatórios. Por exemplo, você citou do shot, né? Que você toma toda manhã. O que é o shot? Ele é um misto de vitamina C, de complexos anti-inflamatórios, né? Um gengibre, uma cúrcuma, tudo isso ajuda nas células. Então, elas atuam lá na minha célula inflamada a tirar toda aquela lesãozinha que tem da inflamação. Isso ajuda bastante. É fazer boas escolhas. Eu acho que é você reaprender a ir ao supermercado, né? Isso. Primeira mudança na alimentação é na É o compra. que a gente leva para casa, né? O que a gente deixa no ambiente. Mas muitas pessoas falam assim: eu não consigo emagrecer porque eu tenho muita inflamação. Mas o que é a inflamação? A inflamação é causada pelo excesso dos alimentos, Ela é né? consequência, não Ela é é a a causa. consequência. Então você só vai realmente. Eu falo muito emagrecimento porque é o que mais a gente vê, né, na atualidade hoje. Mas você vai emagrecer na medida que você parar de colocar alimentos que te causem esse malefício. E por que o glúten, estão falando tão mal do glúten? Porque ele tem uma probabilidade de inflamar mais o meu corpo. Né? Nós temos as células também, as enzimas que fazem a digestão dele. Só que com o tempo, com a idade, a gente vai reduzindo a produção dessas enzimas. Então, meu corpo vai ficando mais sensível a ele. E o que acontece? É tão fácil achar glúten, né? Então, assim, é um pãozinho aqui, é um pãozinho ali. Se você for ver a alimentação da grande massa da população, é pão, é bolo, biscoito. Então, assim, o excesso de glúten, meu corpo não dá conta. Então, ele começa a me dar os sinais inflamatórios também. Mas quem consome com equilíbrio, o glúten não faz mal algum, desde que você não tenha uma doença celíaca. Né? Então, o equilíbrio dessa parte ali também te causa isso. O equilíbrio, eu acho que é uma palavra que faz muito sentido tanto na nutrição quanto no exercício, né? Porque o excesso também, porque às vezes o excesso de sedentarismo é ruim, mas o excesso de exercício também é ruim. Sim. A alimentação, se você não comer nutrientes, é ruim, mas se você comer demais também acaba sendo ruim. Sim. Causa um desequilíbrio. Então você ter um equilíbrio. É sentir muito o que o teu corpo está falando. Né? Se você já tem esses sintomas, é parar. A gente não tem mais o hábito de sentir o nosso corpo. Né? Muitas pessoas falam assim: nossa, eu comecei a fazer dieta, comecei a sentir algumas coisas que eu não via antes. Comecei a sentir uma dor de cabeça, porque agora eu tirei o doce, então me causou essa dor de cabeça. Eu comecei a sentir que meu abdômen está menos estufado, antes eu nem percebia isso. Percebi que eu não tenho mais azia, antes eu vivia com azia. Então, começa as percepções, né? O olhar mais para si, isso é bem importante. O corpo vai dando sinais, né? A gente vai sentindo, é uma dorzinha no joelho, estava falando de excesso de treinamento, né? E eu percebo que algumas pessoas ficam tão em busca, assim, do novo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e hoje em dia é beach tênis, é musculação, é corrida, e às vezes não consegue controlar o volume de treino de tudo isso, né? Ou não tem um profissional para ajudar a controlar esse volume. Aí começa a sentir dor no joelho, no quadril, no tornozelo.
Que te Então, obriga a parar totalmente, né? Poder recuperar. as pessoas acham que é só, lembram só da recuperação muscular, né? Só, não, preciso descansar porque eu quero hipertrofia, por exemplo, mas e a recuperação articular, né? Dos ligamentos e tudo. Também demanda um tempo, né? Então, tudo em excesso faz mal, até mesmo o treinamento, né? Até mesmo os treinos. E aí, falando em excesso, nesse tempo de frio, os vírus estão à solta, muitas pessoas estão pegando resfriados, e ainda existe uma verdade ou mito. Vamos entrar para a parte de verdades e mitos. Malhar resfriado ajuda a recuperar mais rápido? Não. Porque se eu estou resfriada, se eu estou com uma gripe, eu estou com a imunidade mais baixa. E se eu for fazer um treinamento, eu vou reduzir mais ainda esse processo da imunidade, porque eu vou inflamar uma musculatura, uma articulação, né, dentro de um ponto positivo. Então vai fazer com que o meu corpo gaste mais energia. Mas agora eu só preciso gastar essa energia para recuperar a minha gripe. Então é melhor que você, se está nos primeiros dias de sintoma, fique em casa, descanse, se alimente bem, né? Faça uma boa hidratação, espere esse período ativo do vírus passar, depois você volta para o treinamento. Então, sem falar no pensar no social, nas outras pessoas que estão lá na academia, às vezes saudáveis, e você pode transmitir. Além de não recuperar sua saúde, você causa Passa problema o para outras colega também pessoas. problema. Então, gente, resfriado, gripe, fiquem em casa. Descansem, Tomem um se hidratem. shotzinho, se recuperem e depois volta com força para poder Organizem a recuperar. geladeira, né? Valéria, se eu não malhar pelo menos 1 hora por dia, nem adianta malhar que não dá resultado. Não, imagina. É um volume que a gente controla também, né? Não tem um tempo de treino específico. Você pode treinar todos os dias 20 minutos. Tem uma recomendação, né? Para você. A recomendação da OMS, ela até aumentou agora, né? Já que você lembra. Não. Ela aumentou. Era um período de minutos durante a semana. E ela aumentou, não lembro quanto agora, mas Era não, 120 antes, né? não vi a acho que era recomendação mais, que não aumentou lembro. agora. Eu não preciso ficar 1 hora e nem preciso ficar 2 horas. Eu nem quero que minhas alunas fiquem 2 horas na academia, porque Mais do que intensidade é a constância, eu acredito, né? a gente tem esse controle, a gente chama de um princípio de volume e intensidade, né? Então a gente calcula o volume semanal de treinos e controla a intensidade. A saúde é uma combinação de alimentação, de exercício e de uma boa noite de sono. Descanso. Faz diferença descansar? Faz, totalmente. Porque se você tem uma noite de sono ruim, automaticamente você já acorda no dia seguinte mais estressado, mais ansioso. E as suas escolhas alimentares vão te levar para quê? Para aquela parte do repertório que eu quero alimentos prazerosos. Né? Então a gente fica buscando prazer para tentar recuperar um estresse, que foi uma noite de sono que me ocasionou esse estresse, né? Tanto para a parte de treinos, que eu preciso ter um bom descanso, mas também para a parte da vida social, né? Das boas escolhas do dia seguinte. Os nossos hormônios, eles precisam também estar bem alinhados, né? Para que tudo isso dê certo. Então, uma boa noite de descanso, a gente fala que é de 6 a 8 horas por noite, já fica bem trabalhado todo esse descanso. Tem pessoas que precisam de mais, tem pessoas que precisam de menos, tudo depende da individualidade. Malhar de manhã dá mais resultado? Não, também, não tem um Não horário específico, né? É bom você sentir em que horário do dia você rende mais, né? Tem gente que rende mais de manhã, às vezes até no início da manhã. Tem gente que, por exemplo, eu gosto de treinar 11 horas. É o período que há anos eu treino. É onde eu acho que eu rendo mais. Então não tem um horário específico. E às vezes você nem consegue, né, escolher seu horário de treino. Então não existe essa Dentro regra. da sua rotina, colocar algo que você consiga aplicar. Praticar. Exatamente. E o nosso corpo se adapta, né? Se adapta pessoas também. que treinam só de manhã precisam treinar à tarde, à tarde eles vão se adaptando, né? Os primeiros dias são mais difíceis, mas depois o corpo se adapta a toda essa mudança. Já que a alimentação não interfere na fertilidade da mulher. Interfere. A gente precisa também, a alimentação, ela é o que vai, acabamos de falar sobre os hormônios, né? Então, se eu também não faço essa nutrição bem feita, todos os hormônios, principalmente na parte
fértil ali, né, que você está, ficam bagunçados também. Aumenta fator inflamatório, aumenta fator estressor, né, que muda todo o comportamento da mulher. Então, a alimentação, ela interfere muito. Eu tenho vontade de engravidar? Não tenho? Você já tem que cuidar dessa parte. É o se preparar para gestar, né? Então, a gente precisa ter todo esse preparo do ambiente para quando vir o bebê, a gente já está Então com o campo interfere pronto. no pré, antes de engravidar, é importante para aumentar a sua fertilidade. Sim. Durante, né? Porque não precisa comer por 2, mas você tem que comer de uma forma que nutra o bebê, mas também a mãe se mantenha firme. E aí no pós, porque tem a parte da amamentação também, né? São 6 meses ali exclusivos, né? De amamentação do bebê, então precisa que esse leite materno esteja bem forte. E grávidas devem evitar exercício físico? Não, elas precisam fazer exercício físico. Tem uma frase que é uma aluna minha, que ela tem um estúdio de Pilates, e ela sempre coloca nos stories que gestante que se cuida, cuida do seu bebê também, né? E toda essa rotina. O interessante é que você já venha treinando antes de engravidar, né? Mas desde que você tenha liberação médica, você pode treinar normal, até a última semana do. Mas é importante adaptar pesos, adaptar exercício, ou você pode malhar Assim, Fran, do jeito que... tem uma regra, eu acho que vai muito do risco, do custo-benefício dos exercícios. Claro que tem alguns exercícios que eu gosto de evitar de colocar pela pressão intraabdominal, né? Naquele momento que eu acho que não é assim. A gente pode optar por outros exercícios que vão trabalhar também e vão ter menos riscos, até para uma diástase. Diástase todas vão ter, mas o quanto eu consigo diminuir essa pressão intraabdominal, né? E por que eu vou colocar a minha aluna de 8 meses para fazer salto de caixote? Por que eu vou oferecer esse risco para ela se ela pode treinar com uma intensidade também em outros exercícios mais seguros? Então, acho que vai muito do olhar profissional de direcionar essa gestante, sabe? Até porque quando a gente está grávida também muda um pouquinho do objetivo, né? Manter às vezes uma definição, mas principalmente a disposição e a saúde nesse momento, eu acho, né? É importante ela continuar para evitar outros problemas, para evitar diabetes gestacional, né? Mas você ser assistida e a gente adaptar. E geralmente, assim, no final, eu já acompanhei algumas gestantes que estavam comigo desde o início e agora já estão no final. Você vai adaptando os exercícios, porque tem alguns exercícios que ela já sente dor, já sente alguma articulação, né? Sentir mais desconforto. Então, você vai adaptando para que ela continue ativa, mas continue treinando de forma Esse olhar do profissional é muito importante, né? De você olhar para o indivíduo, né? Quando ele procura vocês, né? Seja para a parte de nutrição, seja para a parte de exercício, ele entender ele como um ser como um todo, né? Que é o propósito, qual é o objetivo principal, se é emagrecer, se é estética, se é bem-estar, né? Trazer a consciência, né, do que o exercício e a alimentação transformam na vida deles como um todo, mas entender também a rotina dele, né? A gente às vezes fica oferecendo dietas milagrosas, fazer exercícios que não condizem com a rotina, né? Às vezes entender as dificuldades que eles têm, às vezes o porquê que eu não consigo manter uma constância, né? Porque às vezes, mas o meu não tem constância, tá? Mas em algum momento você conversou com ele, né? Sobre as limitações, né? Sobre o tempo disponível, então às vezes fazer uma indicação que não condiz com a realidade do seu aluno, você acaba gerando uma frustração maior ainda, porque a chance dele começar a desistir é muito grande, né? Sim, até porque não é todo dia que você está bem para treinar, né? Não adianta eu querer chegar uma aluna que está passando por uma fase ruim, e a gente sempre sabe porque eles compartilham, né? E a gente percebe quando o aluno está bem, quando está mais estressado, quando está menos disposto. Não adianta eu querer intensidade, jogar estresse nele no momento que ele já está em estresse na vida dele por outras questões, né? Então, esse olhar que você falou, ele é importante mesmo, o profissional ter esse feeling de, não, calma, hoje não precisa, o treino pode ser leve, não tem problema. Não, hoje ele está bem para treinar. Ainda mais nós mulheres que passamos pelo ciclo menstrual, né? Então, tem dia que você está com mais força, tem dia que você está com menos força. Então, tudo a gente vai observando e adaptando, né? Acho que muito tem que ter a sensibilidade, né? De olhar a pessoa da sua frente e olhar cada
contexto, cada pontinho, entender que muitas vezes a gente vai ter que deixar a teoria um pouco de prática e fazer o que dá certo para ela naquele momento e depois faz realmente o que deveria ser feito, né? Então aqui a gente está falando de orientações gerais, mas cada pessoa tem sua particularidade e muito bem direcionada, né? Então cada profissional que te acompanha precisa ter essa sensibilidade também, né? Entender em qual período você está, aonde está cabendo, onde não, então isso é bem interessante. E é uma relação de muita confiança também. Quando a gente decide buscar um profissional, existem vários disponíveis no mercado, mas é uma relação onde você vai se conectar com a pessoa e entender que aquele profissional, né, que a Jaque nutricionista, ela me entende e realmente consegue adaptar algo para minha realidade que eu vou praticar. Que a Valéria é a profissional que tá alinhada com o meu quero. Não é porque ela gosta de malhar só para estética, mas eu quero só longevidade. Então, entender o que eu quero e não o que o profissional quer, né? Então, é uma relação muito de você ter a confiança, se sentir visto e ouvido também pelo profissional, para você conseguir levar isso como uma rotina leve, né? Tem uma frase que eu gosto que fala, né? Escolhas fáceis, vida difícil, né? Escolhas difíceis, vida fácil. Mas no sentido de você não fazer simplesmente porque é docinho, é facinho, mas porque você quer realmente escolher resultados que façam diferença para sua vida, né? Sim. E isso daí, a gente agora se encaminhando para o final, eu ia pedir para você, Valéria, para você, Jaqueline, falarem para as pessoas que estão, às vezes, pensando, né, sobre a vida, sobre as escolhas que elas estão tomando, o que você indicaria a respeito da nutrição, né? Para tomar uma consciência e incentivar a pessoa a buscar novas rotinas. E você também, às vezes, eu tenho hábitos de malhar ou nunca malhei, estou me sentindo já, às vezes, ultrapassado na minha idade. Será que eu faço isso ou não? Por que começar algo novo? Né? Então, uma mensagem de finalização para as pessoas que estão assistindo a gente. Bom, lembre-se que hábitos são construídos, né? Assim como a gente constrói a nossa casa desde a base, vai construindo, os hábitos também são assim. Então, comecem a olhar agora para o ambiente de vocês e ver o que vocês podem mudar. Se vocês puderem mudar uma fruta que vocês coloquem a mais, isso já é uma construção de um novo hábito. Se você puder dormir um pouquinho melhor, talvez tirar as telas, reduzir um pouquinho o uso do celular à noite para dormir um pouquinho melhor, já é um novo hábito também. Se você puder colocar uma garrafinha de água a mais no seu dia, já é uma construção de um novo hábito. Então, sempre quando vocês pensarem em mudar, não pensem em mudar 100%, mas comecem aos pouquinhos. Parece que não vai dar certo, gente, mas na hora que você começa a encaixar o somatório de tudo isso, você percebe que os benefícios, né, começam a vir. E aí, a partir do benefício, que eu me sinto mais motivada a continuar. Né? Então, nós somos motivados a querer ver o resultado também, né? Esforço e recompensa, o esforço, né? E a recompensa. Então, assim, é um esforço agora, a recompensa vem. E assim a gente vai criando esses novos hábitos também. E vamos cuidar da nossa alimentação, tanto dos pequenos, quanto dos nossos avós, não sei, mas para que nós tenhamos uma saúde plena e que seja leve também o nosso envelhecer. Bom, depois disso, muito parecido, o meu pensamento muito parecido com o da Jaque. Mas o que eu poderia falar é não espere o cenário perfeito para você querer mudar o seu estilo de vida. E nem só para o exercício, para o seu estilo de vida, mas para tudo, né? Nunca vai estar perfeito. Nunca vai estar tudo 100% alinhado. Então, comece com as condições que você tem. Comece com mudar. E depois, no caminho, você vai melhorando os seus hábitos, a sua rotina. E aí, dando os passos a passos para uma saúde, uma qualidade de vida e longevidade. Porque o exercício é vida, né? Movimento é vida. A gente nasceu para o movimento. Então, comecem o quanto antes, sem esperar o cenário perfeito. Meninas, muito obrigada, é um prazer receber vocês aqui para trazer uma mensagem de autocuidado, né? Não é um milagre que a gente espera que simplesmente a vida mude, assim, entender que são escolhas diárias, pequenos hábitos, né? Mini hábitos que vão se somando e vão realmente mudando, né? E é uma mudança que começa em você, né? E que, consequentemente, vai contagiando positivamente as pessoas que estão ao seu redor, né? A gente, com bons hábitos, a gente ensina nossos filhos, muda, às vezes, os hábitos dos nossos companheiros, né? Os nossos pais começam também a experimentar coisas novas, né? Então, é um ecossistema novo, né? Então, a gente se sente bem e leva isso para o nosso meio, né? Então, muito obrigada. Sintam-se sempre em casa com a gente aqui, e a vocês que nos acompanharam, né? Vamos dar um mimo, uma lembrança para nossas convidadas. Muito obrigada. Foi um prazer. Para você lembrar da gente quando você for tomar um. Aqui o Jota. Obrigada, Tânia.
Obrigada a vocês. Vamos ver se vocês gostaram da nossa lembrança. É Gostamos uma da forma de família. levar, de vocês terem um carinho sempre no Sinta-se em Casa, desse momento de partilha de conhecimento, né? Às vezes os profissionais com tanta informação boa, né? E disponibilizaram um tempinho de vocês para virem aqui também, tá podendo influenciar quem está Foi com um a gente. prazer. Nós que agradecemos o convite. Quando vocês forem tomar um café, Ai, um que chá, lindo. para lembrar desse nosso encontro. Ah, que legal. Que legal, Fran. Muito obrigada. Muito É um obrigada prazer pelo estar carinho. aqui. Adorei. Contribuir um pouquinho de informação, né? De saúde e tudo mais. Ah, e quem se interessar em buscar um pouquinho desse trabalho também para a vida real, a Jaqueline, como é que é o seu Instagram? É Jaque Esmiderli Nutri. E a Valéria? Personal Valéria Alves. Isso, então pode encontrar as meninas, vamos marcar também no nosso perfil aqui. E obrigada, gente, por estarem conosco. Vocês que gostaram, compartilhem, curtam aqui, porque é uma forma de mais pessoas estarem assistindo esse conteúdo. E sintam-se sempre em casa.